Estavam 15 bris, e eu tinha quase certeza de que era assim que eu ia morrer. Eu tinha 19 anos, encolhida no banco do motorista do meu velho Honda Civic, tentando forçar meus pulmões a continuar respirando um ar que parecia cortar como pequenas facas. A bateria tinha acabado, então o aquecedor era só um pedaço de plástico inútil. Meu celular tinha morrido horas atrás. Eu tinha parado de tremer, o que eu lembrava de alguma aula de saúde ser um péssimo sinal. Eu só estava cansada, tão cansada. Fechei os olhos só por um segundo. Foi quando uma batida forte e seca quebrou o silêncio. Não na porta, mas no vidro coberto de gelo bem ao lado da minha cabeça. Você já se sentiu completamente invisível, até mesmo para sua própria família? É engraçado como sua vida pode se despedaçar em um instante. Há 4 anos, eu tinha um pai. Há 4 anos, eu tinha um lar. Meu pai morreu numa terça-feira. Câncer de pâncreas. Foi rápido, brutal e deixou um vazio em nossa casa. Minha mãe, Verônica, não ficou nesse vazio por muito tempo. Em 6 meses, o cheiro da colônia do meu pai foi substituído pelo perfume caro dela, e a tristeza silenciosa da nossa casa foi substituída pela voz alta de Jared. Jared era rico, elegante e olhava para mim como se eu fosse um móvel que veio junto com a casa que ele estava comprando. Quando eu tinha 15 anos, eles se casaram, numa cerimônia pequena e de bom gosto. Eu não fui dama de honra. Fui uma testemunha, parada de lado. Uma semana depois, minha mãe me chamou para conversar. Ofélia, disse ela, mexendo o chá. Jared e eu vamos nos mudar e decidimos que é melhor para você ter um pouco de estabilidade. Você vai morar com sua tia Marisa em Boston. Simples assim. Fui despachada. Eu não era mais a filha dela. Eu era uma ponta solta da sua vida antiga. Beacon Hill é onde o dinheiro antigo de Boston vive. As casas de tijolo são perfeitas, as árvores são perfeitas e as pessoas são perfeitamente frias. Minha tia Marisa era a irmã mais nova da minha mãe e sempre carregou um certo ressentimento. Ela me recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Meus primos Kendra e Malcolm, que tinham 18 e 17 anos, me olharam de cima a baixo, como se eu fosse algo que eles encontraram grudado no sapato. Você vai ficar no quarto do sótão, disse a tia Marisa, me levando por 3 lances de escada. Era frio, empoeirado e pequeno, com uma janela redonda que dava para os telhados. Naquela noite, ela me chamou para uma conversa. Ofélia, disse ela com a voz firme, estamos felizes em ter você aqui, mas é importante que você aprenda a ter responsabilidade. Seus pais deixaram um fundo para você, pelo que entendi, então você certamente pode contribuir. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Meu pai era professor de ensino médio. Não éramos pobres, mas não tínhamos fundos de herança. Pelo menos, eu acho que não. Besteira, ela me cortou. Jared e Verônica explicaram tudo. Vamos começar com $500 por mês de aluguel. É o mínimo que você pode fazer para aprender o valor do dinheiro. $500. Eu tinha 15 anos. Eu tinha cerca de $70 que ganhei no meu último aniversário. Como eu vou... Arranje um emprego, claro, disse ela como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A cafeteria na Charles Street está contratando. Kendra diz que os lattes deles são horríveis, mas tenho certeza de que serve para... Bem, para isto. Então, 2 dias depois de me mudar, eu estava lavando pratos e limpando balcões na cafeteria. Eu trabalhava todos os dias depois da escola, das 3 até fecharem às 9. Meu primeiro salário foi de $430. Lembro de olhar para ele sentindo um orgulho imenso. Eu tinha ganhado aquilo, tudo aquilo. Levei para casa e entreguei o dinheiro para a tia Marisa. Ela não contou na minha frente, apenas guardou na sua carteira de couro cara. Viu, disse ela dando um tapinha no meu ombro. Responsabilidade. É uma sensação boa, não é? Subi para o meu quarto frio no sótão, com as mãos cheirando a café queimado e alvejante, e percebi que tinha acabado de pagar $500 por um quarto em que mal dormia, numa casa onde ninguém me queria.
E eu ainda devia 70 a ela. Aqueles $500 por mês duraram exatamente 2 meses. Tia Marisa me parou no corredor quando eu estava saindo para o meu turno. Ofélia, disse ela, batendo uma carta na mão. Os impostos da propriedade acabaram de subir. É um valor astronômico. Receio que seu aluguel terá que ser de $1.000 por mês, a partir de agora. 1.000. Eu fiz as contas na minha cabeça. Meu emprego na cafeteria mal cobria os primeiros 500. Não havia como. Eu não acho que consigo pagar isso, tia Marisa. Ela me deu aquele sorriso perfeitamente frio. Bem, você terá que encontrar um jeito, não é? Responsabilidade, Ofélia. Eu estava desesperada. Naquela noite, vi um panfleto na sala de descanso para uma vaga de limpeza em um prédio financeiro no centro. O horário era das 11 da noite às 5 da manhã. Era brutal, mas pagava. Minha nova vida se tornou um ciclo de exaustão de 24 horas. Das 11 da noite às 5 da manhã, limpando escritórios vazios e esfregando banheiros em um arranha-céu silencioso. A única pessoa que eu via era Wesley, o guarda noturno, que apenas acenava com a cabeça quando eu entrava. Das 5 às 7 da manhã, dormindo no meu carro no estacionamento, porque não valia a pena voltar para Beacon Hill. Das 8 da manhã às 2 da tarde, tentando ficar acordada nas aulas da faculdade comunitária. Das 3 às 9 da noite, servindo lattes na cafeteria, sorrindo até meu rosto doer. Das 9 às 11 da noite, dirigindo de volta para o distrito financeiro, tentando dormir 1 hora no carro antes do meu turno de limpeza. Eu era um fantasma. Eu vivia de cafeína e pânico puro. A única vez que minha família me via era quando eles iam à cafeteria para me lembrar do quão fracassada eu era. Kendra e Malcolm começaram a levar seus amigos da escola particular. Virou o esporte favorito deles. Meu Deus, olhem, é a minha faxineira, dizia Kendra alto o suficiente para a cafeteria inteira ouvir. Fazendo meu latte do mesmo jeito que limpa meu banheiro. Malcolm filmava para sua história no Instagram. Olhem para ela, ele narrava, dando zoom no meu rosto. É isso que acontece quando você não tem personalidade. Cividade faxineira. Eles deixavam um monte de moedas como gorjeta. As pessoas sempre perguntam, por que você ficou? Por que você deixou que eles te tratassem assim? É uma boa pergunta. Mas você precisa entender, você não está apenas vivendo com o abuso. Você está vivendo com a culpa. Eu sentia que devia algo a eles. Eu estava morando na casa perfeita deles, respirando o ar caro deles. Fui eu quem perdeu os pais, deixando todos os outros para limpar a bagunça. Eu era um fardo. E quando te dizem que você é um fardo todos os dias, de 1000 maneiras pequenas, você começa a acreditar. É uma prisão sem grades. Os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Você fica tão convencido de que não tem poder e nem opções que para de procurar a saída, mesmo quando ela está bem na sua frente. Eu não estava vivendo, estava apenas sobrevivendo, e mal estava sobrevivendo. Consegui juntar $214, que guardava escondido sob o colchão fino no meu quarto do sótão. Era meu fundo de fuga. Não era muito, mas era um começo. Uma manhã, depois do meu turno de limpeza, me arrastei de volta para Beacon Hill. Eu estava exausta e só queria dormir em uma cama de verdade por algumas horas. Subi as escadas para o meu quarto, abri a porta e congelei. Meu quarto estava revirado. O colchão estava virado. A pequena caixa onde eu guardava minhas poucas joias estava vazia e os $214 tinham sumido. Eu sabia que tinha sido Kendra. Eu a confrontei na cozinha. Ela estava se maquiando na ilha da cozinha com uma expressão de tédio. Não faço ideia do que você está falando, disse ela sem nem olhar para mim. Talvez você tenha perdido. Você parece tão estressada ultimamente. Olhei para a tia Marisa, que tomava seu café e lia o jornal. Tia Marisa, alguém roubou meu dinheiro. Ela suspirou irritada. Ofélia, se você não consegue cuidar das suas próprias coisas, isso não é problema nosso. Não acuse a Kendra. Ela não estaria interessada na sua caixinha de gorjetas. Foi isso.
Foi o momento em que o último fio se partiu. Eles não apenas não se importavam, eles gostavam daquilo. Não disse mais uma palavra. Subi, coloquei na minha velha mochila da escola meus 2 uniformes de trabalho, minha escova de dentes e o relógio antigo do meu pai. Desci as escadas, passei por todos eles na cozinha e saí pela porta da frente. Ninguém me chamou. Entrei no meu velho Honda Civic. Eu tinha 3/4 de tanque de gasolina e cerca de $30 na carteira. Não fazia ideia para onde estava indo, só sabia que não podia ficar. Dirigi até o estacionamento de vários andares perto do prédio financeiro. Encontrei um canto escuro no 3º nível. Reclinei meu assento e fechei os olhos. Era melhor que o sótão. Pelo menos aqui, ninguém esperava que eu fosse grata. Acordei com um pulo, minha cabeça batendo no volante. A batida veio de novo, mais forte desta vez. Tum, tum, tum. Não era uma pergunta, era uma ordem. Meu coração martelava contra minhas costelas. Era a segurança? A polícia? Malcolm e Kendra tinham me encontrado de novo? Limpei um pequeno círculo de neblina no vidro congelado. Um homem estava parado ali. Ele era mais velho, talvez na casa dos 50 anos, usando um casaco de lã escuro e caro. Ele não era um policial. Ele não era um sem-teto. Ele apenas parecia sério. E então eu o reconheci. Era o homem do SUV preto, aquele que eu via estacionado em frente ao prédio financeiro algumas noites, apenas observando. Eu sempre presumi que ele era algum executivo importante trabalhando até tarde, ou talvez da segurança. Meu sangue gelou. Ele era a razão pela qual Wesley, o guarda noturno, andava tão nervoso ultimamente. Eu o encarei, aterrorizada, minha mente a mil. O que ele queria? Ele não gritou. Ele não parecia zangado. Ele apenas encontrou meus olhos através da pequena mancha clara no vidro e falou. Sua voz abafada, mas clara. Ofélia. Como ele sabia meu nome? Destranque a porta. Eu estava com muito frio e com muito medo para pensar direito. Procurei a trava e empurrei a porta, abrindo-a um pouco. O ar de Kingsbury atingiu meu rosto, me fazendo ofegar. Quem é você? Minha voz era um sussurro fraco. Ele não recuou. Meu nome é Lawson. Sou seu tio. Eu não tinha um tio Lawson. Meu pai era filho único. Eu não tenho um tio Lawson. Sou o irmão do seu pai, disse ele com a voz impaciente. Não temos tempo para isso. Seu pai me mataria se eu deixasse você morrer congelada. Vamos. Meu pai. Ele tinha dito pai, não irmão. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava alucinando por causa do frio. Mas ele era real. Ele estava estendendo uma mão enluvada. Eu não tinha outras opções. Morrer congelada ou ir com o homem misterioso que dizia ser meu tio. Peguei minha mochila e saí cambaleando do Civic. Minhas pernas estavam tão dormentes que quase caí, mas ele segurou meu cotovelo, seu aperto surpreendentemente forte. Ele não disse mais nada, apenas me guiou em direção às enormes portas de vidro do prédio financeiro, o lugar que eu limpava todas as noites. Meu turno não começa. Você não trabalha mais aqui, disse ele, não de forma rude. Ele não foi para a entrada principal. Ele me levou a uma pequena porta sem identificação na lateral, uma que eu sempre presumi ser para manutenção. Ele não usou um cartão de acesso. Ele tirou uma chave de latão pesada e antiga, inseriu-a em uma fechadura e a porta se abriu com um clique. Não estávamos no saguão principal que eu costumava limpar. Estávamos em um pequeno saguão de elevador privativo, todo de mármore e madeira escura. Ele apertou o botão. As portas se abriram. Lá dentro, não havia teclado para os andares, apenas um único botão que dizia cobertura. Ele o apertou e o elevador começou a subir, silencioso e rápido. Passamos pelos escritórios nos andares 10 e 11. Passamos pela suíte executiva no andar 12, onde eu nunca tive permissão para tocar. O elevador não diminuiu a velocidade. Continuou subindo mais alto do que eu sabia que o prédio ia.
As portas se abriram, não para um corredor, mas diretamente para um apartamento. Não, não era um apartamento. Era vasto. O andar inteiro do prédio. Janelas do chão ao teto mostravam as luzes de Boston espalhadas como um tapete de joias. Estava quente, tão quente. O ar cheirava a café e livros antigos. Eu apenas fiquei ali, agarrada à minha mochila, deixando uma poça de neve derretida em seu piso de madeira perfeito. Entre, Ofélia, disse Lawson, fechando a porta do elevador atrás de nós. Temos muito o que conversar. Eu apenas fiquei ali, pingando no tapete importado, minha mente tentando acompanhar. O lugar era silencioso. Não parecia um lar. Parecia um centro de comando. Uma parede inteira era um painel de monitores de segurança, escuros por enquanto. Sente-se, disse ele, apontando para um sofá de couro que provavelmente custava mais que o meu carro. Eu me sentei, ainda com a mochila nas costas como um escudo. Ele foi até um bar, serviu 2 copos de água e me entregou um. Minhas mãos tremiam tanto que a água derramou pela borda. Este prédio é meu, Ofélia, disse ele, não olhando para mim, mas para as luzes da cidade. O estacionamento onde você dorme é meu. A empresa para a qual você limpa é minha. E a cafeteria onde você trabalha à tarde é minha. Eu apenas o encarei. Nada disso fazia sentido. Por quê? Por que você me deixou? Porque seu pai me fez prometer, disse ele com a voz baixa. Ele foi até uma estante e pegou uma foto emoldurada. Limpou a poeira e me entregou. Eram 2 adolescentes, magros e sorridentes, sentados no capô de uma van velha. Um deles, o com um sorriso bobo, era meu pai. O outro, mais jovem, mais sério, era Lawson. Sou o irmão do seu pai, disse ele. O irmão mais velho dele. Meu pai era filho único, sussurrei, embora a semelhança na foto fosse inegável. Foi o que sua mãe te contou. Foi o que ela contou para todo mundo depois que ele morreu, disse Lawson, sua voz endurecendo. Era mais limpo assim. Sua mãe não gostava do nosso lado da família. Éramos o lado pobre, o lado que a lembrava de onde seu pai veio. Ele apontou para a van na foto. Aquela foi nossa casa por 2 anos. Crescemos dormindo em carros, Ofélia. Crescemos com comida de posto de gasolina e noites frias. Seu pai, ele lutou para sair dessa. Conseguiu bolsas de estudo, tornou-se professor. Conheceu sua mãe e construiu uma vida respeitável. Mas eu segui um caminho diferente. Ele gesticulou ao redor da cobertura. Comecei com uma lavanderia. Seu pai foi o fiador do empréstimo. Ele me deu cada centavo que tinha. Nós construímos este negócio juntos. Este prédio, tudo isso. Isso era tanto dele quanto meu. Eu estava tentando processar a informação. Meu pai, um homem de negócios. Eu não entendo. Se isso era dele, por que você me deixou viver daquele jeito? Por que eu estava esfregando seus banheiros? Porque esse era o plano, disse ele. O plano do seu pai. Ele tinha tanto orgulho de você, mas estava apavorado. Apavorado de que você tivesse a moleza da sua mãe. Apavorado de que, se tudo fosse simplesmente dado a você, você nunca aprenderia a lutar. Ele me fez prometer. Se algo acontecesse com ele, eu não deveria simplesmente te entregar sua herança. Eu tinha que te testar. Eu tinha que saber se você tinha a força dele, a resiliência dele. Ele foi até o painel de monitores e apertou um interruptor. As telas ganharam vida. Meu estômago revirou. Era eu. Dezenas de vídeos meus. Eu às 3 da manhã, limpando o saguão. Eu na cafeteria, forçando um sorriso enquanto Kendra e Malcolm me filmavam. Eu no estacionamento, encolhida no banco do motorista. Eu, apenas algumas horas antes, tremendo e chorando. Eu observei você todas as noites, disse ele com a voz embargada. O SUV preto era minha equipe de segurança. Eu os mandei te seguir, para garantir que ninguém te machucasse. Você me observou. Senti um enjoo. Você me observou congelar. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Ele respondeu bruscamente, virando-se para mim.
e pela primeira vez vi algo além de poder em seus olhos. Vi dor. Isso não era um teste frio e calculista de um bilionário. Era uma promessa feita por um irmão de luto. Ele estava preso. Estava obrigado por seu juramento ao meu pai a me deixar provar meu valor, mas estava vendo sua sobrinha quase morrer no processo. Ele estava preso entre o amor por seu irmão morto e seu medo crescente por mim. Eu não sabia quando intervir, ele admitiu, com a voz falhando. Seu pai disse que eu saberia. Ele disse, não a deixe quebrar, mas deixe-a se curvar. Mas na noite passada, 15 graus. Isso não era se curvar, era quebrar. Eu não poderia honrar a promessa dele se isso significasse deixar a filha dele morrer. Ele olhou para a tela que me mostrava dormindo no carro. Ele nunca teria me perdoado por isso. Eu nunca teria me perdoado. Ele carregava esse fardo sozinho. Essa promessa que o forçou a observar, a esperar, a torcer para que a fé de seu irmão em mim fosse justificada. Tudo isso enquanto sentia o peso de seu próprio arrependimento por cada noite que me deixou sofrer. Sinto muito, Ofélia, disse ele. Sinto muito por ter deixado chegar a este ponto, mas seu pai... Deus, ele estaria tão orgulhoso de você. Você não quebrou, você passou no teste impossível e estúpido dele. Eu apenas fiquei sentada, tentando fazer o mundo parar de girar. Meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta e me ajudou com a lição de álgebra. Ele havia construído um império. Eu não sei o que dizer. Finalmente consegui falar. Meu pai, ele fez tudo isso. Nós construímos tudo isso. Lawson me corrigiu, voltando para a parede de janelas. Ele era o cérebro. Eu era a força. Ele via os padrões, as oportunidades. Eu apenas fechava os negócios. Ele apontou para a rua em direção à cafeteria. Aquela cafeteria foi ideia dele. Ele disse que as pessoas pagariam $5 por uma xícara de café se isso as fizesse se sentir bem-sucedidas. Eu disse que ele estava louco. Ele sorriu, um sorriso pequeno e triste. Ele não estava. Ele se virou para mim com uma expressão séria. Esta cobertura, Ofélia, é sua. Sempre foi para ser sua. Este prédio, as outras propriedades, tudo faz parte de um fundo que seu pai criou para você. Eu era apenas o executor e o guardião. Minha mente girou. Um fundo, uma herança. Mas a tia Marisa, minha mãe, elas disseram o quê? A voz de Lawson ficou fria. Que seu pai era apenas um professor de ensino médio, que ele não te deixou nada. Minha mãe, ela me mandou para a casa da tia Marisa. Ela disse que eu era um fardo. A tia Marisa, ela me cobrou 500, depois 1.000. A mandíbula de Lawson se contraiu. Claro que sim, sua tia Marisa, disse ele, e o nome soava como veneno em sua boca. É irmã da sua mãe. Ela me odiou, e por extensão seu pai, desde o dia em que sua mãe se casou com ele. Ela ficou furiosa por sua mãe ter se casado com um garoto pobre do lado errado da cidade. E quando seu pai se tornou mais bem-sucedido do que qualquer um na preciosa família de Beacon Hill dela, esse ciúme se tornou tóxico. Fez sentido. A crueldade, o aluguel, a maneira como ela olhava para mim. Não era apenas porque eu era um inconveniente. Era ressentimento. Eu era a lembrança viva e pulsante do homem que ela desprezava por ser melhor que ela. Ela não podia tocá-lo, especialmente depois que sua mãe cortou os laços conosco. Então, quando sua mãe abandonou você na porta dela, Marisa finalmente teve um alvo para toda aquela amargura. Ela sabia. Ela sabia que meu pai era bem-sucedido. Ela não sabia o quão bem-sucedido. Ninguém sabia. Isso era parte do plano dele. Ficar quieto, ser humilde, não mostrar suas cartas. Lawson sentou-se na cadeira de couro à minha frente. Mas essa parte da sua vida acabou, Ofélia. O teste terminou. Agora o trabalho começa. Trabalho? Seu pai não queria apenas te dar uma herança. Ele queria te dar um legado. A partir de amanhã, você não vai limpar este prédio. Você vai aprender a administrá-lo.
Ele gesticulou para os monitores escuros. Eu observei você por 2 anos. Eu vi você organizando as contas daquela lavanderia que eu costumava ter. Aquela que seu pai e eu começamos. Eu vi você cuidando do estoque na cafeteria. Você tem a mente dele para números. Você vê os padrões. Você é um talento natural. Olhei para minhas mãos, ainda ásperas e vermelhas dos produtos de limpeza. Ontem à noite, eu era uma faxineira, um fantasma vivendo em um carro. Eu não sei nada sobre administrar um negócio, sussurrei. Nós também não sabíamos, disse Lawson. Mas você sabe como sobreviver. Você sabe como trabalhar. Você sabe identificar uma mentira. Todo o resto eu posso te ensinar. Ele se levantou e foi até uma grande mesa de mogno. Ele pegou um novo molho de chaves, diferente da de latão. Eram elegantes, modernas, presas a um chaveiro de couro pesado. Estas são suas, disse ele, deixando-as cair na minha mão. A cobertura, o carro na garagem privativa, o escritório lá embaixo. O escritório do seu pai, na verdade, esteve esperando por você. Fechei a mão ao redor das chaves, o metal frio e sólido. Isso não era caridade, não era um resgate. Era uma formatura. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha sido testada e considerada digna. Eu não era a filha indesejada. Eu era a herdeira. Passei aquela primeira semana aprendendo. Lawson me guiou pelos negócios, pelas anotações antigas do meu pai, pela complexa rede de propriedades e investimentos que eles haviam construído juntos. Eu não estava apenas aprendendo finanças, estava aprendendo sobre meu pai. Ele não era apenas o homem que me ensinou álgebra. Ele era um gênio silencioso. Meu primeiro ato oficial como membro da empresa não foi fechar um grande negócio. Foi uma conversa com meu tio. Wesley, eu disse, o guarda noturno do prédio do centro. Eu quero fazer algo por ele. Lawson não questionou. O que você tem em mente? Ele trabalha nesse turno noturno há 15 anos. Ele tem uma filha começando a faculdade, eu disse. Quero criar um pequeno fundo para essa educação dela. E quero dar a Wesley um aumento e um turno diurno em tempo integral com benefícios. Ele mereceu. Lawson apenas sorriu. Seu pai teria gostado disso. Considere feito. Quando contei a Wesley, o guarda ríspido apenas me encarou, com os olhos marejados. Ele não disse nada, apenas me puxou para um abraço forte que cheirava a café e loção pós-barba. Naquele momento, sentada no escritório caro do meu pai, eu não me senti rica. Apenas me senti útil e finalmente entendi a diferença. Olho para trás, para essa jornada daquele carro congelado até esta cobertura, e percebo que minha história não é apenas minha, é uma carta. É uma carta para cada pessoa que já se sentiu excluída. Isto é para você, a pessoa que sempre sente que está do outro lado da porta, a que está sempre dando enquanto todos os outros estão apenas recebendo, a que recebe o sorriso educado nos jantares de família, mas nunca é verdadeiramente vista. Você é a pessoa sensível demais, ou quieta demais, ou intensa demais. Você é o bode expiatório, a ovelha negra, aquele que carrega os fardos que ninguém mais está disposto a reconhecer. Eu preciso que você me escute. Seu valor não é determinado pela incapacidade deles de enxergá-lo. Você não é invisível só porque eles escolhem olhar para o outro lado. Você não é um fardo. Você é um recurso em que eles não são sábios o suficiente para investir. Sua resiliência, a força que você teve que construir em silêncio, a bondade que conseguiu manter mesmo quando o mundo te deu todos os motivos para ser cruel. Isso não é uma fraqueza, é o seu superpoder. Pare de esperar que eles te convidem para a mesa. Vá e construa a sua própria. E quando o fizer, tenha a maldita certeza de que você só guardará lugares para as pessoas que viram seu valor quando você ainda estava de pé do lado de fora.